Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso programa, as festas de Israel, estamos falando aqui de Portugal, na Europa. Ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo. Juntos novamente, né, Gerson? Juntos a paz novamente. do Senhor a você, pastor Gerson, a paz do Senhor aos nossos irmãos conectados conosco pela TV Manaim. Muito bem, meus irmãos, no Novo Testamento, a Páscoa judaica, também chamada de Pesach em hebraico, continua a ter uma relevância muito grande no aspecto histórico e de formação do Novo Testamento. Os irmãos vão observar que em vários momentos-chave na vida do Senhor Jesus aparece a festa da Páscoa. Vamos apresentar as principais referências à Páscoa, né, essa festa judaica no Novo Testamento, com um momento histórico correspondente. Então vamos lá. A primeira festa citada no Novo Testamento, no ministério de Jesus, pastor Ricardo, na verdade se deu antes do ministério dele, né, quando ele tinha 12 anos. E foi aquele momento que Jesus vai no templo e a Bíblia diz que era durante a Páscoa. Eu queria que o pastor Ricardo lesse para nós, por favor, pastor, em Lucas 2, 41 e 42. Muito bem, diz assim a palavra. Lucas 2, 41, depois leremos o 42. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Um detalhe interessante, pastor Gerson, é que a fidelidade, né, dos pais de Jesus em todo ano, né, atendendo a uma orientação de Deus lá do Velho Testamento ainda, era a lei de Moisés ainda, mas eles eram já fiéis, né, levaram Jesus já aos 12 anos a Jerusalém, para atender uma orientação de Deus. O desejo do Senhor era que o povo judeu, né, Jesus está dentro desse contexto, ainda menino, ele participava das festas com os pais. Havia, pastor Ricardo, 3 festas que eram obrigatórias para o povo judeu estar presente, participando. Era a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Essas 3 festas, o povo de Israel saía das suas casas, iam cantando, né, aqueles louvores, e o salmo conhecido, né, como os salmos, os cânticos dos degraus ou os cânticos da peregrinação, desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Eles saíam das suas casas, das suas terras e iam até o templo para celebrarem essas festas. E a festa principal, a gente pode dizer, né, a grande festa principal era realmente a Páscoa, que era feita em Jerusalém. E tanto José como Maria eram fiéis ao Senhor, né? Era um casal fiel e levavam Jesus também, como diz a palavra, que todos os anos, todos os anos, é muito interessante. A gente observa na leitura do texto, nós não vamos pregar sobre isso, mas mostra que Jesus ia crescendo em sabedoria, em graça. Isso demonstra a base que ele teve na sua família. Com certeza. Coisa maravilhosa. Após a festa, acontece um fato muito interessante, porque Jesus permaneceu no templo. E a Bíblia diz que ele estava cuidando dos negócios do Pai. Pastor Ricardo, o que a gente pode abordar sobre isso? A primeira expressão aí, a primeira parte desse versículo está no plural, né, pastor? Os negócios do Pai. O que seria isso? Negócios do Pai. O maior negócio do Pai com o Filho era a morte do Filho, né? A morte do Cordeiro. Que é exatamente, né? Porque a Páscoa faz menção à morte do Cordeiro. Quando fala de Jesus, é a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que João Batista, ao ver Jesus, fala isso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como está no plural, né, existe também, né, a libertar, né, outro negócio do Pai com o Filho, libertar o homem, né, do pecado, da miséria, salvar o homem, aproximar o homem de Deus. Então eram os negócios do Pai. Exato. Assim como a Páscoa mostrava a libertação do povo do Egito,
para uma nova terra, aqui já é o prenúncio, né, profético que está mostrando que Jesus, naquela festa, já estava mostrando que ele seria o Cordeiro de Deus, que libertaria o povo pelo derramar do seu sangue, pela sua ressurreição, e aí vai, né, nesse caminho maravilhoso das revelações. É verdade. Pastor Gerson, se você me permite, eu vou dar uma dica aqui, sai um pouquinho do que nós estamos falando, mas para os obreiros que estão nos ouvindo, as irmãs, prestem atenção, isso ajuda muito no discernimento, nos detalhes dos versículos, né? É verdade. Você vê uma expressão, negócios do Pai. E às vezes nós lemos esse versículo e passou despercebido, aí de repente o Espírito Santo, negócios no plural do Pai, né? Aí entra aquilo que nós falamos, né? É o trato do Pai com o Filho em morrer por nós, em libertar os homens. Maravilha. Então estou dando uma dica aqui para os obreiros, né? Para estarem atentos, né? O maior negócio do Pai é o projeto de salvação para a vida do homem, né? Graças a Deus. Que maravilha, hein? Podemos avançar, então? Podemos, então, a outra referência está já agora no início do ministério de Jesus, e o livro de João, logo após o primeiro milagre, né, mostra que Jesus entra para purificar o templo. E eu vou ler essa referência, eu acho que está em João 2, né, de 13 ao 17. Vamos ler um pedacinho do 13. Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Esse é o verso 13. Mas na sequência diz: e achou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas. E o Senhor Jesus pegou um chicote, né, um azorrague, e expulsou todos do templo. Então, pastor Ricardo, essa é a primeira Páscoa mencionada durante já o ministério público do Senhor Jesus. Você pode falar alguma coisa mais? Um detalhe aqui novamente, né? Porque Jesus agora como adulto, né, já não era mais, ele vai a Jerusalém, né, para a festa da Páscoa. Ele não esqueceu, né? Os pais todos os anos, ele com 12 anos, ele ia com os pais. Exatamente. Mas ele agora sobe, né, a Jerusalém para essa Páscoa, e tem um momento histórico ali muito importante, né? Uhum. A primeira Páscoa mencionada durante o ministério público de Jesus, você já falou isso, né? Ele purifica o templo, exato, né, denunciando a corrupção religiosa que estava ali, e isso ocorre logo após o seu primeiro milagre, você já falou isso aí. E foi uma ação de Jesus por zelo, né? Sim. Era a casa do Pai, né? Tem até um versículo, foi bem lembrado, eu estava meditando nisso agora há pouco. Mateus capítulo 21, eu vou ler o verso 12 e o verso 13, diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Olha o verso 13, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vejam como Jesus, observando o sistema religioso, já demonstrava ali, meus irmãos, a corrupção que havia no sistema religioso da época. Tanto é que durante o ministério de Jesus, o grande embate dele foi contra os religiosos. É verdade, quer dizer, o entendimento da Páscoa estava mudado ali, né? Ele já começava a mostrar que aquela religião instituída no período dele já estava corrompida completamente, já estava distante daquilo que o Senhor tinha revelado a Moisés. Não entendendo praticamente nada, né, pastor Gerson, do significado daquela festa, né? Principalmente o profético, né? Exatamente. Vamos para o terceiro ponto, vamos lá, Ricardo. E a outra Páscoa que o Novo Testamento se refere está em João capítulo 6, no verso 4, que nós podemos ler esse texto que é muito interessante. Diz assim: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E o momento histórico foi dentro do contexto do milagre da multiplicação dos pães. Quer falar alguma coisa, pastor Ricardo? Esse milagre, Jesus aponta para si como o verdadeiro pão da vida. Nós podemos dizer assim que ele já estava dando
os primeiros lampejos proféticos, né, da Páscoa que depois ele, né, colocaria. Então ele coloca ali como pão da vida no verso, eu sou o pão da vida, né? Então ele estava colocando ali como sendo uma substância de Deus, não o pão da padaria, né, não entendimento, esse pão da entendimento racional, mas ele já dá alguns lampejos proféticos do que ele iria transmitir lá na frente da última ceia que ele teve, que nós vamos falar daqui a pouco, né? E a gente sabe que aquele povo, aquela multidão que acompanhava Jesus estava interessada tão somente no pão da padaria. Mas a Bíblia não coloca essa frase que a Páscoa fazia parte desse contexto sem um significado. Porque na Páscoa, nós vamos ver, né, em detalhes, na Páscoa tinha o pão sem fermento que era servido ali, né, mitzvah. Que apontava para ele, né? Que apontava para o Senhor Jesus profeticamente. Então, Jesus, quando diz lá que ele é o pão da vida e quem de mim se alimenta não terá fome. É um artigo definido aí, né? Definido, ele é o pão. E em outro texto, né, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas o povo não estava entendendo, eles estavam mais interessados realmente era no pão da padaria, e o texto é maravilhoso, depois os irmãos podem ler. A quarta referência, meus irmãos, foi quando da entrada triunfal de Jesus, né, e a última Páscoa, que exatamente essa Páscoa de Jesus transforma aquele evento na ceia. E aí nós temos referências nos 4 evangelhos. Eu vou dizer aqui para os irmãos poderem anotar: Mateus 26, do 17 ao 19, Marcos capítulo 14, dos versos 12 a 16, Lucas capítulo 22, do 7 ao 13, João capítulo 13, né? Capítulo 20 até o 13 a 18, eu creio ser isso. Eu não tenho certeza dessa última referência, mas eu quero ler para os irmãos Mateus 26, 17. Vamos ler. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram-se os discípulos a Jesus dizendo: onde queres que preparemos para te comer a Páscoa? Então, pastor Ricardo, podia falar um pouquinho do contexto histórico para nós entendermos esse momento extraordinário? É interessante, certamente, o entendimento dos apóstolos com respeito à Páscoa, pastor Gerson, era aquela Páscoa que eles sempre comemoraram, né? Mas Jesus, quando ele celebra a última Páscoa com os discípulos, ele institui a ceia do Senhor que nós conhecemos até hoje, né? Exatamente. Transformando o significado da celebração do cordeiro físico que fazia parte daquela, desde a primeira Páscoa que nós falamos, e era a mudança do cordeiro físico ao sacrifício do cordeiro de Deus, que era Jesus, né? Exatamente. E logo após essa celebração, Jesus foi preso e conduzido ao Calvário, né? E a morte de Jesus ocorre durante esta festa, cumprindo profeticamente o simbolismo pascal, né? Então ele estava ali mudando aos elementos, nós vamos ver a importância disso, o significado, né? Que eles estavam acostumados a participar de uma Páscoa onde os elementos eram o cordeiro, ervas amargas ou amargosas e o pão sem fermento, né? Exatamente. Agora tem uma alteração profética e maravilhosa, né? Exatamente, pastor Ricardo. Nós vamos ver isso em detalhes na próxima aula, provavelmente, quando nós vamos voltar lá para Êxodo 12 e entrar em vários detalhes proféticos. Os irmãos não devem perder os nossos próximos programas. Mas ainda dentro dessa instituição da ceia, esse texto é maravilhoso, né? Se nós lermos em cada evangelho, nós vamos ver que riqueza gloriosa. Nós vamos observar que o cordeiro, nós vamos chamar da ceia do Senhor, o estabelecimento do Novo Testamento, do Novo Pacto. Então,
o novo pacto foi fundamentado em 3 elementos. Se a Páscoa era fundamentada no cordeiro, no pão sem fermento e nas ervas amargas, nós vamos observar que o cordeiro, aquele que foi morto, que era morto todos os anos, né, em todas as festas, agora foi substituído pelo Cordeiro de Deus, que Exatamente. é o Senhor Jesus. Um sacrifício único, perfeito, insubstituível e que que satisfez plenamente a vontade de Deus, porque Jesus, como o homem perfeito, ele nos substituiu, levando sobre si o nosso pecado e a nossa condenação e nos dando a libertação do mundo, do pecado, de todas as coisas, pela ação gloriosa do Espírito Santo, revelando Jesus ao nosso coração. Então, o Cordeiro de Deus agora é Jesus. O pão não é o pão sem fermento, para nós é o pão vivo que desceu do céu, que Jesus já tinha se apresentado como o pão da vida, o pão vivo que nos alimenta. E as ervas amargas, Jesus levou sobre si toda a amargura da dor pelo nosso pecado e que foi cravado na cruz ali com a sua morte, e louvado seja Deus pela sua ressurreição. Então, as ervas amargas foram substituídas pelo vinho, quando Jesus pega o pão, isto é o meu corpo que é partido por vós, e depois ele pega o cálice e diz, este cálice é a nova aliança, o novo pacto, né? O Novo Testamento no meu sangue. E o sangue, né, de Jesus simbolizado no vinho tem um valor significativo para nós muito grande, porque o vinho fala da alegria do Espírito Santo. E o sangue derramado ali na cruz foi um sangue biológico, mas através da morte de Jesus e da sua ressurreição, Jesus nos enviou o Espírito Santo. Então a alegria do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, as operações do Espírito Santo fazem com que ele seja representado ali naquele vinho. Então, o cordeiro, o pão e o vinho, né? Jesus como Cordeiro de Deus, Jesus como pão vivo que desceu do céu, a palavra viva, a palavra revelada e o Espírito Santo agora que alegra o nosso coração e que nos dá vida. Coisa maravilhosa, né, pastor? Aí nos faz esquecermos, né, do sofrimento, né? Aqui do período que nós vivemos na escravidão, que eram as ervas amargosas, era a lembrança de uma escravidão longa, né? 430 anos. Muito tempo. Mas agora o Espírito Santo nos faz esquecer disso, tudo se fez novo, né? Isaías 53 lembra disso, né? A morte do servo sofredor, as ervas amargas que ele passou, mas hoje nós temos a alegria do Consolador, Glória a Deus. O sabor do vinho, a bênção que o Espírito Santo nos dá através do Espírito Santo. Que coisa gloriosa. E finalmente, a crucificação de Jesus foi durante a Páscoa. João 19:14 fala isso. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. E o momento histórico, pastor Ricardo? Jesus é crucificado durante a preparação da Páscoa, né? O texto já mostra isso. Enquanto os cordeiros eram sacrificados no templo, Jesus, o Cordeiro de Deus, né, morria pelos pecados do mundo, está lá em João 1:29. Maravilhoso. E o véu do templo se rasgou, nos dando acesso à glória de Deus agora, né? Pela morte e pela ressurreição. É verdade. Mas esse Jesus, né, havendo oferecido um único sacrifício, estamos lendo agora Hebreus, já posso ler, né? Pode ler para a gente encerrar. Hebreus 10:12, né? Mas esse Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre, né? À destra de Deus. Que maravilha. Está em Hebreus 10:12. Os cordeiros que morriam durante toda a história, ficavam ali na história. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, morre, ao terceiro dia ressuscita, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Né? E Paulo depois diz, né? Jesus é a nossa Páscoa. Isso aqui é maravilhoso. Muito bem, meus irmãos, então, com isso nós encerramos mais um programa. Não deixe de nos acompanhar e participar conosco
das festas de Israel. A todos, então, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gerson, e mais uma vez, a paz do Senhor aos irmãos que estão assistindo pela TV Manaim. Amém.